Olá a todos, o meu nome é Pedro Felício e sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Board Games Herald. Este é a volta dos Spiel des Jahres da minha coleção e já há uns tempos que não aparecia, mas talvez não se lembrem, o anterior foi o Spiel des Jahres de 2007, o Zuloreto, que vimos aqui como se jogava. E hoje saltamos e, como podem ver, é um super famoso jogo de nome Dominion. Este é então um marco na história dos board games porque é o primeiro e foi o primeiro deck builder, aquele que criou o género que tantos adoram e que continua forte até aos dias de hoje. O Dominion é um jogo de 2 a 4 jogadores com 8 ou mais anos de idade e dura mais ou menos 30 minutos. Originalmente da Rio Grande Games, esta é uma versão em português da Runa Drake que agora em Portugal está a ser distribuída pela Devir. Vamos lá ver como é que se joga aqui na mesa este super clássico Dominion. Iremos começar com a preparação do jogo e para isso vamos adquirir várias cartas aqui dentro. Cada carta tem um tipo e tem um nome e dependendo do jogo que nós queremos jogar, nós vamos ir buscar umas ou outras cartas. No entanto, existem sempre cartas obrigatórias. Existem as cartas de cobre, existem as cartas de prata e existem as cartas de ouro. Estas são as moedas e são sempre obrigatórias a entrar no jogo. Existem também as cartas de território, que são as de valor 6, as de valor 3 e as de valor 1. Se utilizarmos também a carta da bruxa, iremos utilizar as cartas de maldição. Se não utilizarmos a carta da bruxa, não usamos essa carta. Por isso mesmo, não vamos usar a carta da bruxa e vamos colocá-la aqui. Finalmente, iremos escolher as cartas de ação, as cartas de reino, as que são brancas e que têm outros nomes. Podemos escolher aleatoriamente quais são as cartas que nós queremos jogar ou poderemos escolher cartas que nos aprazem para jogar nessa vez. E o número de cartas de reino de ação brancas que vamos utilizar serão sempre 10. As cartas que eles aconselham no primeiro jogo são as seguintes: a adega, o mercado, a milícia, a mina, o fosso, remodelar, o ferreiro, a aldeia, o lenhador e a oficina. De seguida iremos organizar estas cartas num mercado com as cartas ao alcance de todos os jogadores. Assim mais ou menos desta forma. Vamos, no entanto, retirar cartas de província número 6 se tivermos a jogar apenas com 2 jogadores. Isto é, com 2 jogadores iremos ficar com 8 cartas e com 3 ou 4 jogadores iremos ficar com 12 cartas. Vamos dizer que isto é um jogo de 3 jogadores, portanto vamos ficar com 12 cartas. Finalmente, cada jogador irá fazer o seu baralho inicial. Para isso, irá adquirir 7 cartas de moeda de valor 1, e 3 cartas de território de valor 1. Irá juntar as 10 cartas, muito bem baralhadas, e este será o baralho inicial desse jogador. E cada jogador irá fazer o mesmo, criando um baralho inicial para si que irá colocar à sua frente. E está pronto a iniciar um jogo de Dominion. O objetivo do jogo de Dominion é conseguir o maior número de pontos de vitória. Para isso, os jogadores vão adquirir várias cartas com o objetivo de adquirir as cartas verdes de vitória de 1, 3 e 6 pontos. No final do jogo, quem tiver mais pontos de vitória na soma das cartas verdes será o vencedor. Um jogo de Dominion irá correr por turnos consecutivos, começando inicialmente no primeiro jogador que irá fazer uma ação, uma compra e refazer a sua mão a 5. Irá então passar a vez ao jogador à sua esquerda que irá fazer o seu turno de jogar uma ação, comprar uma carta, repor a sua mão a 5 e isto irá andar à volta até ao final do jogo. Um turno de Dominion é dividido em 3 fases feitas por uma ordem fixa. Na primeira fase, os jogadores irão jogar uma carta de ação, que são as cartas brancas ou azuis que têm a palavra ação por baixo. Depois, irão fazer
o que ela diz. De seguida, irão poder comprar uma carta utilizando o dinheiro das cartas de ação e o dinheiro das cartas de moeda que têm na sua mão. Irão jogar então todas as suas cartas, mesmo que não forem utilizadas, irão repor a sua mão a 5 e irão passar a vez ao jogador à sua esquerda, que irá fazer o seu turno da mesma forma. Na primeira fase, a fase da ação, o jogador irá poder jogar da sua mão uma carta de ação que tenha. No início do jogo não irá ter nenhuma carta de ação, portanto não poderá fazer esta fase. No entanto, em turnos consecutivos, poderá ter então cartas de ação na sua mão. Estas cartas normalmente são brancas ou azuis e têm a palavra ação no seu fundo. O jogador irá jogar a carta à sua frente e irá fazer todas as ações que puder nessa carta e seguir essas instruções. Neste caso, eu teria mais uma compra e mais 2 dinheiros para essa compra. O jogador só poderá jogar uma carta de ação normalmente. No entanto, pode jogar nessa ação cartas que lhe permitam dar mais ações, como é o caso desta aldeia, que lhe permite ir buscar mais uma carta e ter mais 2 ações. Então, se eu tivesse esta carta na mão, eu poderia então jogar esta carta, que me deixaria buscar mais uma carta e poderia fazer mais 2 ações, isto é, jogar mais 2 cartas de ações. Por exemplo, eu poderia jogar uma adega, que me dava mais uma ação, isto é, continuava a ter 2 ações, que poderia então jogar, por exemplo, uma carta de linhador, que me dava mais uma carta e mais 2 moedas. Isto tudo, então, ainda me sobrava mais uma ação, que infelizmente não tinha mais nenhuma carta de ação para jogar. Mas eu poderia jogar tantas cartas de ações como essas cartas me teriam dito mais uma, que era a minha ação base. Atenção, as instruções deverão ser feitas na totalidade antes de fazer outra carta de ação. Por isso mesmo, deverão seguir todas as instruções até ao final. E depois, então, se jogarem outra carta de ação, irão seguir as instruções dessa nova carta de ação e assim por diante. A fase 1 de ação termina quando eu já não quiser ou não puder jogar mais cartas de ações. Depois disso, irei passar então à fase 2, que é a fase de compra. Para isso, o jogador irá jogar da sua mão o número de cartas que quiser e puder de dinheiro, que é o exemplo destas cobre. Cada cobre vale 1 dinheiro. Isto é, eu vou somar todos os dinheiros das moedas, mais dinheiros que eu possa ter ganho através das cartas de ações, como é o exemplo do linhador, que me dá mais 2. Isto é, se eu tiver esta carta de ação mais estas moedas, eu iria ter 5 dinheiros para compra. Mais ainda, eu só posso fazer uma compra. Isto é, eu poderia apenas fazer com estes 5 dinheiros, fazer uma compra de uma carta. No entanto, se eu tivesse jogado a carta de lenhador, eu tinha mais uma compra. Isto é, na verdade, eu já poderia fazer 2 compras. Com 5 dinheiros, isto é, eu poderia fazer uma compra de 5 ou dividir o dinheiro que tenha por essas 2 compras que eu poderia fazer. E quanto mais compras e mais cartas de ação que me tenham compras, mais compras eu posso fazer, mais cartas eu posso comprar, desde que tenha dinheiro para a fazer. Neste caso, então, poderia comprar ou uma carta de 5, ou uma carta de 4, ou uma carta de 3, ou uma carta de 2, ou então eu poderia comprar uma carta de 3 e uma carta de 2, ou então 2 cartas de 2, para fazer pelo menos o valor de 5 ou inferior. Vamos dizer então que com 5 dinheiros eu iria comprar uma carta de fosso e uma carta de aldeia. Só o poderia fazer porque a minha carta de linhador me permitia comprar mais uma carta. Se eu não tivesse jogado uma carta que me permitisse fazer mais uma compra, eu apenas podia comprar, mesmo que tivesse 5, 10, 20 dinheiros, eu só poderia comprar uma carta. No entanto, tendo uma carta que me deixa fazer mais uma compra, eu posso fazer esta compra, então comprar 2 cartas que totalize no máximo o dinheiro que eu tive nas cartas de moeda e nas cartas de ação. Neste caso 5, eu poderia comprar então 3 e 2. O preço de cada carta está no canto inferior esquerdo das mesmas. Estas cartas compradas vão então ser juntas às cartas que eu joguei nesse turno. Esta fase termina também quando um jogador não tiver
ou mais dinheiro para comprar, ou já tenha feito todas as compras possíveis, ou então não queira fazer mais nenhuma compra apesar de ter dinheiro para o fazer e ações de compra para fazer. Passando então o jogador para a fase 3 do seu turno. Na fase 3 o jogador irá descartar todas as cartas da sua mão que não jogou, por exemplo, as verdes, que não são utilizadas para nada, e todas as cartas que jogou são colocadas na sua pilha de descarte. De seguida, o jogador irá biscar 5 cartas do seu baralho. E será esta então a nova mão para o seu turno posterior. Se alguma vez o jogador não tiver 5 cartas no seu baralho, ele irá biscar para a sua mão todas as cartas do baralho, neste caso uma, irá pegar no seu descarte, na sua pilha de descarte, irá baralhar muito bem essa pilha de descarte, irá formar então um novo baralho e irá repor a sua mão a 5. Isto é, neste caso, ele ia biscar 4 cartas que iria juntar então à carta que retirou anteriormente. E seria então esta a sua mão para o turno seguinte. Um jogo de Dominion termina no final do turno de um jogador onde pelo menos uma das condições seguintes se realiza. Isto é, ou todas as cartas verdes de província de 6 de vitória desapareceram e foram compradas, ou pelo menos 3 cartas de ação brancas também foram compradas na totalidade. Quando um destas condições se realizar, pelo menos uma delas, o jogo então no final deste turno irá terminar por completo. Depois de terminar, os jogadores irão proceder à pontuação final do jogo. Para isso, os jogadores irão apanhar todas as suas cartas que têm na mão, juntar todas as suas cartas da pilha de descarte e juntar também todas as cartas do seu baralho e irão separar as cartas verdes de vitória dos restantes cartas e irão somar todas essas cartas pelo valor que elas têm no escudo. Quem tiver mais pontos de vitória, a totalidade destes pontos no escudo, será o vencedor. Em caso de empate, os jogadores irão partilhar a vitória. E é assim como se joga a Dominion.